Olá, bem-vindos a todos. A gente está começando mais uma live aqui no Concilii, na nossa webinar Cultura do Acordo Concilii, e hoje a gente traz a presença ilustre aqui da doutora Lísia Rodrigues, juíza, e também a doutora Maria Cristina de Brito Lima, também juíza. Muito bem-vindas, doutoras, e muito obrigado por participar aqui da nossa webinar, que a gente traz hoje o tema da virtualização das negociações e a tecnologia em prol da justiça. Muito bem-vindas. O prazer é nosso. Com certeza, o prazer é nosso. Prazer é nosso. Fiquei muito feliz com o convite, com a lembrança e também para falar de mediação. Falar de mediação eu sempre adoro. Pode me chamar sempre. É o tema da vez, né? É o que a gente mais gosta. Com certeza, com certeza. Perfeito, doutora Lísia, perfeito, doutora Maria Cristina. Bom, muito obrigado, pela participação de vocês, e eu vou começar contextualizando um pouquinho o nosso cenário, falando um pouco do Concilii Online. Nós somos a primeira plataforma de conciliação e mediação online do Brasil. A gente começou em 2009. Desde lá, a gente vem realizando diariamente sessões de conciliação e de mediação de forma online e também gratuita, e para empresas de grande porte, os grandes litigantes, onde trazem seus casos, às vezes ainda não judicializado, para tentar a composição, ou casos também já ajuizados para tentar a desjudicialização e resolver isso de uma forma alternativa, ali, de um método adequado para essa resolução de conflitos. Atualmente a gente faz cerca de 400 a 500 sessões de conciliação por dia, e todas elas a gente tem 100% de homologação judicial. A gente também é Câmara Privada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, Santa Catarina, entre outros estados, e a gente, em conjunto com essas empresas parceiras, vem ajudando na desjudicialização, trazendo uma forma mais célere para os consumidores conseguirem chegar nos seus acordos, de uma forma mais adequada e mais ágil ali, para que ajude ao judiciário, ajude o cliente do nosso parceiro e a todos nós de uma forma geral. Então, trazendo um pouco nesse contexto de mediação, de conciliação, a gente vai para, primeiro, identificar quais são os principais MASCs, os meios adequados de solução de conflitos, e como eles são utilizados na prática. Então, passo a palavra à doutora Lísia, para poder começar nessa parte. É possível notar um aumento da procura desses métodos adequados de resolução de conflitos, doutora? Olha, é possível sim. Eu fiz aqui um levantamento no Sejusc de Jacarepaguá, e só para vocês terem uma ideia, eu peguei do ano de 2020, que foi o ano da pandemia, que foi um ano muito atípico até agora. Então, em 2020, nós tivemos 96 mediações durante o ano todo, com 17 acordos. Passamos para 2021, aonde a pandemia também se fez muito presente, aí já aumentou um pouquinho. Nós tivemos 108 mediações com 30 acordos. E esse ano, nós tivemos, até agora, 98 mediações com 15 acordos e com 36 mediações ainda em andamento, no total de 134, e a tendência realmente é ir aumentando. Eu estudo mediação, sou coordenadora do Sejusc desde 2017, e o que eu posso dizer é que de lá para cá houve uma procura muito grande, as pessoas falam sobre mediação, claro que ainda é num nível bem menor do que o desejado, mas a gente percebe um aumento, até no conhecimento mesmo do Instituto, na procura pelo Instituto. Aos pouquinhos, eu acho que a mediação vai caminhando, a mediação, a negociação, ela vai caminhando, inclusive dentro mesmo do próprio Poder Judiciário. Excelente. Doutora Maria Cristina, qual é a sua percepção na sua comarca? E também a parte também, será que existe um aumento das empresas interessadas também, nos métodos ali adequados de resolução de conflitos? Então, vamos lá. Eu assumi o Sejusc da comarca da capital mais recentemente, exatamente no período da pandemia, em 2020, então sou mais novinha no Sejusc que a Lísia.
Então, a minha experiência é mais recente, então eu só posso dizer exatamente desse período da pandemia. E de lá para cá, eu fiz o levantamento mais especificamente do ano de 2022, porque no ano de 2020 e 2021 nós ficamos ainda com um pouco maior. Vocês estão me vendo bem, ouvindo bem? Sim, doutora. Um pouco mais de dificuldade em razão da adequação do meio tecnológico, ou seja, como nós faríamos até conseguirmos adequar o método, o programa, né, que nós utilizávamos, passamos a utilizar, nós também precisávamos que os mediandos os utilizassem. Então, todo esse trâmite demorou um pouco. Mas vamos falar agora de 2022. De janeiro a julho, o Sejusc Capital realizou 1.547 sessões de mediação processual. E aqui eu estou falando de mediação presencial e virtual e também híbrida, né? E essas são as processuais. E quando eu falo processual, eu estou focando especificamente naquelas encaminhadas naturalmente, né, dentro do sistema do 334, do artigo 334, como também aquelas pautas concentradas que nós estamos incentivando bastante junto aos juízes cíveis, naquelas demandas que nós sabemos que são especificamente poderosas, né, no sentido de quantidade, como a das concessionárias, né? E nós realizamos também 117 sessões de mediação pré-processual, também aí presenciais, virtuais e híbridas, no total de 1.664 sessões de mediação. Nesse contexto de 1.664, nós tivemos 17,04 realizadas com acordo. Isso é da mesma forma que a Lízia falou, né? Puxa vida, mas nesse conjunto todo, só 17%, mas esse percentual já é um percentual extremamente significativo, considerando que a mediação ainda está sendo trabalhada, aceita na sociedade como um todo, não é? Sim. Porque é importante ressaltar que quando o judiciário ingressa apoiando, incentivando, por meio dos sejusques, a sociedade vem aceitando melhor, os cidadãos vêm aceitando melhor essa composição consensual, vêm entendendo que eles também são parte na solução do conflito que se pôs para eles, porque até então eles acham que não. O judiciário resolve, é com ele, eu não tenho nada com isso, é ele que vai resolver. E quando eles compreendem que não, o judiciário entra em cena e dá a eles a ferramenta, ensina, diz, olha, isso aqui pode ser feito por vocês, olha, nós até temos uma plataforma pré-processual, nós até temos câmaras privadas que são cadastradas, ou seja, nós aqui reconhecemos essas câmaras, tudo muda de figura, mas tudo é passo a passo, né? Ou seja, como a gente costuma dizer, nada dá saltos, né? A natureza não dá salto, a coisa vem acontecendo, vem sendo amadurecida, e a gente percebe, nesse pouco tempo que eu estou, como a Lízia falou, no tempo que ela está, a gente já percebe um incremento, um aumento significativo dessa autorresponsabilização do cidadão na autocomposição dos conflitos, né? E eu acho que isso é um papel muito interessante do judiciário, que eu acho que é o judiciário que vem trazendo essa transformação. Puxando, né, a transformação. Puxando a transformação, vem puxando. Ele vem dizendo assim, olha, eu resolvo, mas você também pode resolver. Quer ver? Você também pode, né? Você também pode. Isso é um fator importante, né? Outra questão, né, que você também tocou, Guilherme, e aí eu vou puxar aí pela Lízia, é a questão da homologação, né? Por que a gente quer a homologação do acordo? Por quê?
eu acho que a gente também tem que insistir e mostrar que a composição, o termo compositivo, ele é um título extrajudicial. Exatamente. O que eu acho que falta é esse conhecimento, porque o título extrajudicial ele tem tanto valor quanto o judicial numa execução, né? Por que, então, esse apelo para que ele se transforme num título executivo e, muitas vezes, venha novamente abarrotar o judiciário num apelo de homologação? Porque o que a homologação é entendida por nós como uma sentença homologatória, demanda do juiz, novamente, revisitar tudo que foi feito para que ele venha ali e homologue. Na verdade, a homologação ela vai demandar do juiz revisitar o processo. É lógico que o olhar dele vai ser limitado à consideração de que se trata de uma matéria de cunho privado, onde as partes têm todo o direito de deliberar sobre a composição. Mas ele vai ter que olhar, ele vai ali deter-se e até chegar numa sentença homologatória, que é despicienda, considerando que se trata de um título executivo. Não é isso, Lísia? Um desconhecimento de que o acordo é um título executivo. Sim, né? Na verdade, eu acho que tudo passa pelo desconhecimento do próprio Instituto e desse aspecto em particular. Quer dizer, não é o juiz. Eu acho que a pessoa ainda fica um pouco desconfiada, né? Não tem juiz aqui, só tem o mediador, tem o meu advogado, tem eu, né? Será que eu tenho esse poder todo? O mediador tem esse poder todo? E na realidade não é? Porque quem é melhor do que a parte para saber o que é melhor para ela? Ninguém, não é? Quem melhor para saber com quem vai ficar um filho, qual o horário do filho ir para a escola, qual o melhor dia para o filho visitar o pai ou a mãe, que não os próprios pais. Então, o desconhecimento da estrutura mesmo do Instituto faz com que essas dúvidas ainda apareçam, que alguns equívocos sejam cometidos, mas também o que eu tenho observado, pelo menos lá em Jacarepaguá, que tem uma demanda, obviamente, muito menor do que o Sejusc do centro da cidade, é que não tem vindo, do ponto de vista judicial, títulos feitos por câmaras para serem homologados. Não tenho, raramente. A maior parte dos acordos as partes levam, alguns eu homologo como coordenadora do Sejusc, mas já vi também termos da sessão de mediação assinados pelas partes, pelos advogados e pelo mediador, as partes aceitando perfeitamente bem. Então, é um trabalho assim, de formiguinha, eu acho. À medida que a gente vai conhecendo o Instituto, ele vai se desenvolvendo, as partes vão se acostumando com ele e as coisas vão fluindo melhor, na minha concepção. Eu falando agora pelo lado empresarial, né? Porque o Sejusc da capital ele é muito abrangente, né? Ele pega todas as varas cíveis da capital, todas as varas empresariais e todas as varas de família, né? Então, lógico, quando a gente fala das varas de família, é fato que é incrível como o Sejusc tem como a mediação funciona fantasticamente, né? E nas varas cíveis e nas demandas empresariais, nas demandas cíveis e nas demandas empresariais, aqui a gente fala mesmo na questão do direito privado, na questão mesmo patrimonial. E ali, eu mesma, como juíza empresarial, em algumas situações eu costumo eleger as câmaras privadas não por conta... porque, às vezes, o Sejusc já tem tantos processos e eu preciso de uma solução. Eu preciso de um espaço tão imediato, não é? Às vezes eu tenho uma questão empresarial que precisa ser resolvida
no meio, por exemplo, de uma recuperação judicial, eu tenho uma questão pontual que precisa ser resolvida num espaço curto, porque eu tenho uma assembleia marcada, né? Então, eu preciso sair dali do âmbito do Sejus, por conta do prazo que eu tenho, e vai para uma Câmara. Nesses casos, eu preciso realmente da homologação, até para que na Assembleia isso passe com outro olhar aos demais credores. Né? E aí isso acontece com frequência, né? Vai para as câmaras, mas volta para a homologação. É porque às vezes é uma impugnação a um crédito específica, né? Às vezes um crédito é colocado numa relação e aquele credor não concorda. Então há ali uma questão a ser resolvida, às vezes é o valor, às vezes é a classificação, e ali realmente precisa de uma homologação. Mas, em geral, não precisaria, realmente não precisaria. E outras vezes, você tem ali no Sejusc, como a Lízia falou, processos que vêm de outros juízos que são encaminhados para a mediação, e aí, quando eles voltam para outros juízos, aí há homologação não pelo juízo coordenador, mas pelo juízo originário, né? O juízo do processo. E quando é pré-processual, aí é por nós mesmos, né? Os juízes coordenadores. No caso da capital, além de mim, eu tenho o Gilberto, um subcoordenador, um coordenador adjunto, porque é muita coisa. Pelo número, é muita coisa. É todo dia que a gente tem problema. Não, e são problemas difíceis, não são problemas... Sim. São os problemas mais variados possíveis. Imagino. Pode imaginar, né? Pois é. Mas essa é uma questão que foi trazida, que é de suma importância, até contando um pouquinho também nisso tudo, a nossa história. Eu me recordo lá atrás, quando começamos, e a gente entrava em contato, às vezes, com o próprio advogado, né? Quando havendo advogado, 100% das vezes o advogado é convidado para a sessão, né? Para as sessões. Ele falou, não, mas será que os juízes vão homologar isso, esse termo realizado online, sem ter o contato? Eu não vou participar dessa sessão online. Doutor, o senhor já está colocando agora, nesse minuto, a primeira barreira de uma possível acordo que pode beneficiar o seu cliente. Vamos ouvir, você não tem absolutamente nada a perder, né? Se o senhor não aceitar a proposta, seu processo até quando vai seguir normalmente. E aí o juiz, né, vai dar essa sentença e tudo mais. E outro ponto bem relevante que foi falado é a parte da autocomposição. Nada melhor que a própria parte para resolver escolher a solução, não é mesmo? Porque quando você... Não, imagina, quando você fala, até, por exemplo, o juiz, um terceiro vai ter que impor uma decisão de acordo baseado no que você trouxe nos autos, e que, às vezes, a decisão pode até não ser 100% satisfatória para nenhuma das partes. Sim. Uma das partes fica, puxa, eu queria ter recebido mais, a outra, puxa, mas eu não esperava que seria tão... Então, se vocês têm essa oportunidade prévia, né, de fazer a autocomposição, isso ser estimulado cada vez mais, a gente vai trazer um mundo mais pacífico, né, uma sociedade mais coesa, mais aberta às alternativas, né? Deixa eu só ilustrar, Guilherme, só um exemplo, né? Ilustrar o que você falou. Eu tive um processo lá em Jacarepaguá, que era um condomínio brigando com um vizinho do condomínio. Eles estavam brigando por uma abertura que foi feita no muro. Não quiseram fazer acordo de jeito nenhum. Aí eu pensei cá com meus botões, eu falei assim, bom, eu vou dar sentença nesse processo, bonitinha, de acordo com a lei, vou resolver tudo, e a minha sentença não vai agradar a ninguém. Dito e feito. Dei a sentença bonitinha, de acordo com a lei, tal. Uma sentença até bem trabalhosa, diga-se de passagem. Não passou 15 dias, eles fizeram acordo. Então, não era melhor ter feito antes o acordo? Olha quanto tempo e esforço teria poupado, né, doutora? Exatamente. Eu tive um outro caso também, que esse caso para mim foi emblemático. Era uma briga de duas vizinhas numa vila por causa de um coelho. Né, o processo rolando lá, porque uma tinha um coelho, aí o coelho entrava na casa da outra, enfim, uma confusão danada por causa do coelho, 3 anos brigando por causa do coelho.
perdi 1h30 lá, mas resolvi o banho de sol do coelho. Então, é assim, não podia ter sentado antes, resolvido, falado, dialogado, é bem complicado. A falta de comunicação, a falta de diálogo é uma fonte para grandes problemas e grandes processos também, né? Tempo que se perde. Exatamente. O custo, né, de um processo é muito alto também para a sociedade, né, e para as partes envolvidas, então nem se fala. Doutora Maria Cristina ia falar, por favor. Não, eu ia justamente comentar agora sobre, você acabou entrando, Guilherme, na questão da mediação virtual, ainda que en passant, e eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, assim, porque... Exatamente. Isso ia até, só para já aproveitar e ticar aqui da lista, ia ser logo na próxima pergunta, que seria essa como que vocês observam hoje em dia a questão do método ser feito de forma online ou presencial, e como que essa questão virtual está se dando hoje em dia. Olha, isso para mim foi assim fantástico, porque, na verdade, a possibilidade da mediação virtual, ela vem acompanhando todo o movimento do judiciário atual. Nós estamos falando, na verdade, ou seja, tudo impulsionado, tudo já vinha acontecendo. O que, na verdade, houve foi uma aceleração por conta do período da pandemia. Com a resolução do CNJ 354, que foi de novembro de 2020, veja só, novembro de 2020, resolução 354, o que houve foi uma aceleração do processo de virtualização do judiciário. Hoje, eu ouso dizer que praticamente 90% dos processos no Brasil inteiro já estão virtualizados, né? Então, não é? Eu estou no 90 porque você tem alguns tribunais que ainda não conseguiram virtualizar todos os processos. Infelizmente, então, né? Infelizmente. O passo seguinte é colocar todo mundo no mesmo sistema, né? Porque o sistema seria brilhante, né, doutora? Né? Mas a gente já está chegando lá. Eu acho que esse é um trabalho fantástico que o CNJ vem fazendo, muito, muito pontual, né? Porque não dá para cada tribunal ter um sistema, cada tribunal ter um PJE hoje, né? Porque isso aí é uma coisa. Então, você ter a possibilidade de também realizar os atos processuais orais, né? Virtualmente, eu acho que é fantástico, né? Hoje é muito interessante que até mesmo aqueles atos como uma audiência, que antes você dava aquele rigor, né? Não, tem que ser uma audiência presencial. Hoje você marca uma audiência presencial, o próprio advogado ingressa nos autos pedindo virtual, né? No outro dia eu fiz uma audiência, a gente vai entrar já na mediação, mas só para você sentir o impacto. Eu fiz uma audiência, uma questão empresarial, e o advogado pediu que fosse virtual, porque o representante da empresa queria participar. E eu falei, não, tudo bem. O representante da empresa estava nos Estados Unidos, a outra parte estava na Espanha, no Texas, o outro em Barcelona e eu no Brasil. E eu achei fantástico. Eu falei, meu Deus, né? E os advogados no Brasil. E eu falei, meu Deus, que coisa fantástica, né? E isso é possível, né? Então, imagina o que é uma mediação virtual. E no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente teve o Tribunal de Justiça editou um ato conjunto, né, que foi o ato 03 em 2021, permitindo, incentivando as audiências, os atos, as mediações, conciliações, mediações, tudo telepresencial, o que foi um boom para a gente. E nós conseguimos fazer muitas, primeiro num sistema, foi do Cisco Webex, foi, Cisco Webex, Depois é que nós passamos para o Teams, né? Mas tivemos alguns tropeços. Como é que a gente ia fazer para certificar se aquela parte era a parte mesmo, se não era?
fomos vencendo assim algumas dificuldades, mas eu acho que não tem volta, é um caminho Não volta. sem volta, porque Com certeza. algumas pessoas falam assim, mas não tem segurança. Como é que eu vou saber se a parte é a parte mesmo? Será que não há. Como se diz? Fraude, né? Fraude. Mas eu acho que a gente agora vai ter que buscar meios para coibir, inibir eventuais situações de fraude, mas não voltar ao que era sob o pretexto de que pode haver fraude nessas situações. Hoje, cada vez mais, você avança num sistema de realizar, sim, mediações de uma forma mais célere, mais rápida, virtualmente. Eu não sei como você vê isso, Lísia. Da mesma forma que você, é um caminho sem volta. A pandemia fez com que nós aperfeiçoássemos muito a tecnologia. Eu falo isso muito por mim também. Quando começou, o que era a plataforma Zoom? Eu mal sabia mexer no Zoom, o que era isso. E aí depois eu fui aprendendo, quer dizer, veio o Zoom, veio o Teams, veio o Cisco Webex, veio o próprio Google, o Google Meet, e agora a gente já tem uma desenvoltura para isso. E o que eu observo também é que houve, claro, uma adaptação inicial, porque isso é necessário, não foi necessário. Na verdade, como a gente fala na gíria, custou um pouco a cair a ficha de que a pandemia ia durar tanto tempo. A gente imaginava que fosse 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas não 2 anos, 3 anos. Então, é claro, isso exigiu, no início, um controle dessa perplexidade e uma disponibilização da tecnologia. E uma disponibilização também de que todos aprendessem essa tecnologia simultaneamente, porque, na verdade, foi um aprendizado coletivo, porque muitos não sabiam, muitos não eram como você, que já usa isso desde 2009, a maioria desconhecia, a maioria era como eu, completamente analfabeto tecnológico, mas a gente, aos poucos, a gente foi se adaptando, e hoje eu interpreto realmente como um caminho sem volta. Eu gosto muito de audiência virtual, praticamente só faço audiência virtual. Eu faço hoje audiência presencial em casos assim extremamente excepcionais, porque a gente não pode esquecer que nós temos pessoas que são excluídos digitais, que realmente não têm condição de acompanhar, fica muito difícil. Então, nesses casos, eu faço a audiência presencial. Em todos os demais, as audiências são virtuais. E confesso, nunca tive problemas de fraude, até porque eu acho interessante, as pessoas, elas ainda não estão muito familiarizadas com o meio tecnológico, e as pessoas têm medo que o sistema caia, que aconteça alguma coisa, que perca o som, que perca a imagem. Então, a audiência ela acaba se tornando muito mais rápida, muito mais objetiva, as pessoas prestam mais atenção, justamente por causa desse receio, e o mesmo acaba acontecendo com a mediação. Eu acho que para o mediador acaba sendo um pouco mais trabalhoso. A mediação virtual, ela exige muito do mediador, no sentido de que ele tem que prestar muito mais atenção, porque ele não vê a parte por inteiro, ele vê só a telinha, ele vê praticamente o rosto. Então, o rapport é um pouco mais difícil para o mediador fazer, analisar a linguagem corporal do corpo do mediano também é um pouco mais difícil. Então, isso acaba exigindo muito, porque no contexto, quando a gente está vendo a pessoa presencialmente, é diferente. Realmente, essa percepção ela acaba sendo um pouco mais facilitada. Mas isso não quer dizer que seja impossível. É plenamente possível. E os mediadores tiveram, no início, um pouquinho de resistência, mas depois se adaptaram também. E, como bem falou a Cristina, é um caminho sem volta. Eu tenho uma professora com a qual eu estudei mediação, ela é mediadora internacional. Ela mora em Singapura, hoje ela mora em Singapura, e ela faz mediações, uma parte está na Inglaterra, outra parte no Japão, outra parte na Espanha, ela em Singapura,
e ela faz perfeitamente a mediação, se entendendo super bem. Eu mesma já assisti uma vez uma mediação, claro, com autorização de todo mundo. Um advogado aqui no Brasil, um advogado no Nordeste, o outro no Rio, o mediador no Rio, uma parte na Itália, a outra também em São Paulo. Quer dizer, quando que nós poderíamos juntar todo mundo numa sala? Muito difícil. Então, realmente é uma facilidade e que a gente não vai mais abrir mão. Isso é uma realidade que a gente vai ter que conviver com ela, e eu acho que a gente está saindo muito bem. Inclusive 80, eu diria até mais que 80% das sessões de conciliação, das sessões de conciliação e mediação realizadas pelo Concili, eles são feitas por pessoas em locais distintos, porque como a nossa atuação é nacional, a grande maioria dos jurídicos das empresas estão em São Paulo, então tem uma pessoa de um advogado interno lá de São Paulo, dentro do jurídico de uma seguradora, o meu conciliador que está no Rio de Janeiro, e a parte contrária que demandou ação na Bahia, né? Então, todas as partes estão reunidas hoje online e resolvendo ali um conflito, ou digitalizando um processo, e isso jamais seria viável e de uma forma célere, né, se não fosse online. Então, esse meio é bem agregador, assim, também, para facilitar e concentrar ali, porque imagina, um dos pontos, né, que eu até estou antecipando aqui do nosso cronograma, que seria lá talvez pela parte da confiança desses métodos adequados de resolução, de solução de conflitos, a questão da pessoa se sentir apta para estar ali naquele ambiente e também da alternativa, ou seja, se não for dessa forma online, onde a gente garante que tem uma pessoa direto do jurídico da empresa resolvendo aquele processo, versus se fosse presencial, seria talvez um escritório de grande porte que talvez quarteirizaria para um audiencista ir até a audiência, onde ele não teria uma alçada de acordo. E aí, imagina, olá, boa tarde, aqui é a doutora Lídia, bem-vindos. Proposta de acordo? Não. O senhor tem proposta de acordo também? Não, ok, muito obrigado, a ata está aqui pronta. Olha a movimentação, né, da massa pública como um todo, dos escritórios, das partes dependerem do seu dia de trabalho, da emissão do papel, da impressão, do carbono, do deslocamento físico. A gente começa a aquilatar até quão impactante é a solução de forma online, né? Como que isso chega em diversas camadas, né, da sociedade, como que esse impacto é bem significativo. E aí, estimulando a cada vez terem mais meios de solução de conflitos, qual seria o papel das câmaras privadas, né? As plataformas digitais, como que vocês imaginam que as câmaras privadas poderiam auxiliar mais nessa digitalização ou serem nesse caminho de alternativa ali para a resolução desses conflitos? Acho que, doutora Maria Cristina, você está no mudo, o seu áudio ali. Desculpa, foi. Eu acho que as câmaras privadas, quer dizer, eu penso de verdade que as câmaras privadas têm um papel fundamental junto a empresas que atuam no mercado, especialmente no mercado varejista. Se elas conseguem atuar junto a essas empresas em prol de uma solução mais célere para o consumidor, né? Porque veja, o consumidor vai buscar o judiciário, muitas vezes, por questões que ele poderia resolver de uma forma mais rápida junto às câmaras que tivessem atuação junto a essas empresas. Eu acho que talvez ali uma boa parceria das empresas junto às câmaras fosse uma boa solução. Não sei, penso que, de verdade, que seria muito bom. O que vocês acham? A questão, acho que o grande argumento que se pode usar é a questão do custo, não é? Eu vi um estudo de uma professora chamada Melissa Gava, e ela colocou o seguinte, ela fez esse estudo em 2017, e ela falou que 2% da receita das empresas, assim falando, 2% da receita total são gastos em demanda judicial. Esses 2% representam 125 bilhões de reais.
Quer dizer, e isso, claro, falando globalmente, em termos de Brasil, quer dizer, se a empresa pegar esses 2 bilhões e reverter esses 2% e reverter, por exemplo, numa plataforma, é claro que ela vai economizar muito mais. A redução de custos vai ser uma redução brutal. Então, tem esse fator economia, que é um fator que as câmaras realmente podem aproveitar, que eu acho que é um fator até bastante convincente. E, no caso também, se antecipar a resolução, a judicialização do problema. Quer dizer, o cliente reclama, a empresa tenta resolver antes, a Câmara tenta resolver antes, aproveitando, pegando o gancho dessa reclamação, e também em termos preventivos, quer dizer, você vai prevenir um conflito, não vai deixar também que aquele conflito se agrave. Um exemplo que a gente sempre vê muito em seminário é o caso do Mercado Livre. O Mercado Livre reduziu substancialmente as reclamações, as demandas judiciais, por conta da utilização de plataformas online que resolvem o problema antes da judicialização. Assim como o Mercado Livre, a gente tem a Magazine Luiza e tantas outras empresas grandes que também fazem uso das plataformas, das câmaras. Então, eu acho que o papel é fundamental, fundamental. Até porque o judiciário não tem condição de absorver essas demandas todas, a gente sabe disso. A gente que está do lado de cá não tem condição. E boa parte dessas demandas são demandas simples, às vezes, né? Onde que um simples acordo, uma alternativa da distribuição do processo, antes mesmo de ter a primeira audiência, de entrar em contato, de resolver, ou idealmente anterior, né? Antes de virar uma ação judicial, ali ainda no saque, ali ainda, né, na ouvidoria, tentar capturar essas oportunidades de resolução de conflitos. Com certeza. Nós trabalhamos para as principais telefonias do país, então a gente pega essa demanda muito administrativa e também os casos já ajuizados, também com seguradoras, distribuidoras de energia, locadoras de veículo, então a gente já tem esse cuidado de resolver a questão da melhor forma possível, que é através de um acordo. E se esse acordo for virtual, tanto melhor, né? E eu queria, enfim, fazer a minha última pergunta aqui para a gente... Mas já a última? Puxa vida! Podemos rápido continuar. demais! Eu quero continuar conversando! Não, podemos continuar. Na verdade, é só porque a gente foi respondendo as outras perguntas aqui ao longo das outras. Sim. É verdade. E qual é a alternativa para essa massa de judicialização? Vocês acham que talvez essa responsabilidade está sobre as empresas, ou nas câmaras, ou numa questão de educação, de uma questão de litigiosa, da cultura do próprio brasileiro? Por isso que, como ampliar a credibilidade dos meios adequados de solução de conflitos, né? Como que a gente pode incentivar o uso dessas plataformas, ou será que talvez seja um dever de casa das grandes empresas litigantes, ou talvez uma questão de educação da pessoa, às vezes, recorrer diretamente, né? A gente fez recentemente uma live em parceria com a B2L, que é a Associação Brasileira de Legal e Lawtechs, com o jurídico do Mercado Livre também, e eles estavam dizendo isso, que antes, analisando os casos entrantes dos processos, eles identificavam que às vezes o consumidor ele acionava primeiro na justiça antes mesmo de entrar com uma reclamação pelos canais internos da companhia. Então, é uma questão só das empresas também, ou é uma questão de cultura, né? Como que seria esse incentivo ao método alternativo, método adequado ali da solução daquele conflito, mas ao mesmo tempo, onde que está esse gatilho, esse gargalo? Onde que a gente pode fazer para que seja uma consciência nacional e uma comoção de que, sim, o acordo é muito mais eficaz e benéfico do que o litígio? Bom, eu posso começar? Sim. Por favor, fique à vontade. Veja só, eu acho que é tudo isso que você falou.
na verdade. Eu participei, uns 15 dias atrás, mais ou menos, de um congresso do ICFML, é um Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, e essa questão ela foi muito, muito discutida. Então, o que precisa? Bom, precisa disso tudo, de um incentivo por conta das empresas. As empresas têm um papel muito importante, um papel didático muito importante, por iniciativa das câmaras também, por iniciativa do próprio Instituto, que vai colocando inserções, posts, falando sobre a mediação nas redes sociais, divulgação nos escritórios de advocacia, porque o advogado ele também precisa saber que ele tem essa forma, e muitos, lamentavelmente, não sabem. Uma forma também bastante interessante foi a obrigatoriedade de serem oferecidas nas universidades a disciplinas de mediação, conciliação, arbitragem, justiça restaurativa. Hoje tem que ter essa cadeira, mesmo que ela seja opcional, optativa, mas tem que ter, e é muito gratificante saber que muitos alunos já estão optando por essa disciplina, por esse estudo, incentivados também por diversas competições de mediação. A PUC, inclusive, ganhou uma competição de mediação internacional dos estudantes da PUC, e várias outras instituições também mandam seus estudantes para lá. Quer dizer, os alunos hoje, eles estão sendo formados de uma maneira diferente, o que vai ajudar muito no futuro, e quanto mais se falar no Instituto, melhor. Todos podemos falar. Essa forma aqui de divulgação, através de lives, através de programas, através das redes sociais, YouTube, é uma forma bastante eficaz. Então, eu acho que é tudo isso, talvez usar um pouco também a grande mídia, fazer reportagens em grandes programas de televisão, mas o que eu percebo hoje, como a gente estava falando no início, é que há um aumento real de procura. Como eu disse para vocês, eu comecei a estudar mediação em 2017, e de lá para cá, não tem tanto tempo assim, são 5 anos, isso aumentou, eu posso lhes dizer, geometricamente. Então, eu acredito que daqui para frente, a tendência é aumentar cada vez mais. E aí, a partir do momento que a procura aumenta, que o judiciário usa, que as câmaras usam dessa forma, esse meio vai acabar sendo mais difundido. Eu acho que os astros fizeram uma conjunção favorável ao desenvolvimento da mediação. O contexto que a gente vive hoje é um contexto bastante favorável. Eu concordo. Na verdade, esse é o momento. Nós tivemos um incentivo muito grande, né, no sentido de estimular o acesso à justiça. E esse acesso, na verdade, gerou uma comoção no cidadão de tudo levar ao judiciário, o que acabou levando também, de uma certa forma, a uma frustração, porque o judiciário não estava assim preparado, e como não está, para resolver toda e qualquer querela, deixando com que o cidadão fique sem resolver aquelas que lhe são próprias, né? Então, na verdade, hoje a gente está num segundo estágio, qual seja, do próprio cidadão perceber que muito ele pode resolver. E agora, com o judiciário, ou seja, o Estado percebendo que a função jurisdicional pode ajudar a implementar no cidadão a certeza de que ele também é autossuficiente para solucionar questões, dando a ele também o suporte legal para que essas soluções encontrem respaldo executório coercitivo, a tendência, sim, é aumentar cada vez mais a solução consensual desses conflitos, porque agora a gente tem toda uma confluência de possibilidades bem informadas para isso, porque não é só, eu resolvi e acabou. Não, eu resolvi, se não for cumprido, eu tenho como fazer executar. Isso é que eu acho que é
a filigrana que faltava e que veio com a 13.140, ou seja, com a Lei 13.140, que lá, né, transformou em título executivo extrajudicial o termo de acordo. Eu acho que isso foi relevantíssimo. Sim. Isso é que deu, assim, que colocou aquela cereja no bolo do acordo consensual. Eu acho que isso foi muito importante. Não que um contrato, como a gente sabe, né, um contrato ele tinha a executoriedade, a gente sabia disso, estava lá no nosso Código de 73, né, título executivo extrajudicial, mas foi muito importante que a Lei 13.140 desse essa característica, essa adjetivação. Olha, o termo de acordo firmado na mediação. Ele título também. É título executivo, na mediação pré-processual, porque isso fortaleceu justamente as câmaras privadas, que podem cada vez mais realizar, incentivar, promover as mediações, porque elas têm valor. Isso, na verdade, quando você faz uma mediação, você quer o quê? Ter a certeza de, se não for cumprido o que foi pactuado, que possa a parte ser levada a cumprir de uma forma, né? Coagida a cumprir de uma forma. Por isso que as pessoas iam ao judiciário, porque elas queriam ter a certeza de que o cumprimento se faria. Então, quando a 13.140 colocou essa cereja no bolo, né, eu acho que isso aí fez todo o sentido. Então, isso foi muito recente, isso foi agora, 2015. A gente está ainda no processo de amadurecimento, né, da sociedade, no amadurecimento do cidadão, nessa compreensão. Então, é sim um trabalho educativo, é um trabalho de educação do cidadão, eu acho. Eu penso que a cidadania ela é construída da mesma forma que a Constituição de 88 incentivou o acesso à justiça como uma forma de fortalecimento da cidadania. Agora, o estágio 2 é o fortalecimento da cidadania com a autocomposição pela mediação, através das câmaras, através dos sejusques nas mediações pré-processuais, e isso vem cada vez mais acontecendo devagar, sim, mas com o apoio das instituições, porque isso está sendo institucionalizado, não é reinstitucionalizado, mas está havendo apoio institucional para que isso aconteça. Eu acho que isso é que importa, né? Porque não é só você ter a Câmara oferecida, as câmaras privadas sendo oferecidas, mas você tem as câmaras privadas sendo cadastradas, ou seja, há um reconhecimento de que elas existem e que elas podem executar esse trabalho, elas são credenciadas, né, nesse sentido. Vai lá, elas funcionam bem. Isso é que é uma credencial, né? Quando você fala, olha, ela é credenciada, vai lá que ela é legal, ela funciona, vai nela. Você tem o pré-processual dentro do tribunal, porque você tem muitas situações de pessoas que não têm a menor possibilidade de arcar com qualquer custo, né? Então, você tem ali, e na pré-processual são situações muito, muito pontuais, né? Muito... Sim. Né? Então, até porque ali a gratuidade é muito... não é deferida a qualquer situação, são situações muito específicas, né? Então, você tem essa possibilidade, mas é uma autocomposição. Eu acho que isso é uma chancela do Estado fortalecendo essa cidadania. Então, isso é uma educação do cidadão que está sendo feita, fortalecendo essa cidadania, essa autocomposição, chamando a autorresponsabilidade. E eu acho que isso vai acontecer. É passo a passo, eu acho que a gente está crescendo, eu acho que o Brasil, enquanto Estado, tem melhorado muito, né, no fortalecimento do cidadão. É tudo uma questão de tempo, e eu acho que a gente tem feito bem o nosso trabalho de casa, né? Eu acho que
impulso a gente teve aí com a Constituição de 88, que foi um marco, né? Um marco, assim, pelo menos assim, nesse último período, né? Nessa última geração, tem sido interessantíssimo. É uma política pública, né, Cristina? Política pública. Lá da Resolução 125 também do CNJ começou lá atrás e só foi reforçando com a lei de mediação, com o Código de Processo, com a lei de falências, a lei de falências e recuperação judicial também, que introduziu a mediação. Veja que são pontinhos, né? Porque a lei de recuperação, você vê, olha só como é que a cronologia, né? Você tem a resolução 125 de 2010. Aí você vai ter o CPC 2015, a 13140 também 2015. Você tem a lei de recuperação judicial de 2005, mas em 2020 você tem a inserção do 20A com a mediação na recuperação judicial. Então, não que não pudesse você utilizar o CPC na recuperação, porque eu mesma cheguei a usar mediação na recuperação antes de 2020, mas agora está lá legalmente, utiliza. Verdade. Eu cheguei a utilizar em situações muito específicas, morrendo de medo, né? Porque eu falei, meu Deus, vai que isso aqui vai dar errado. Mas eu tinha que utilizar, porque eram situações assim, né? Eu tinha que resolver questão de locação de empresa em recuperação. Quer dizer, o que adiantava todo aquele processo se eu não tivesse aonde ela continuar funcionando? Né? Aquilo ali era pontual, eu tinha... Né? Então, vamos lá, vamos para a mediação aqui, vamos resolver isso aqui. Então, né? São questões, mas hoje não, hoje está lá, tem que ter mediação. Veja só que interessante, como vem melhorando. Eu acho que melhorando bastante. A tendência agora é cada vez mais. Guilherme, se você deixar, a gente aqui vai... Eu estou adorando. Eu estou aqui honrado e extremamente feliz de a gente estar trazendo esse conteúdo de forma gratuita a toda a sociedade, que isso vai estar online, vai estar disponível, e ter esse acesso, e ter as pessoas têm que ficar com esse conhecimento, né, aware que existe essa possibilidade também, existem outros caminhos, não só o caminho da judicialização diretamente. E eu, como fundador do Concili, quando lá atrás a gente começava a falar de alternativas, de outras soluções, e batendo em porta dos jurídicos, eles falaram, não, isso não funciona, imagina, você acha que o advogado queria entrar aqui para conversar comigo num chat ou numa videoconferência, e hoje em dia a gente já tem mais de 600 mil conciliações realizadas em todo o território nacional, com grandes empresas, com parceiros e com funcionários, com sede em São Paulo, no Rio de Janeiro, com várias pessoas contribuindo cotidianamente para a desjudicialização do nosso país. Então, queria agradecer muitíssimo a doutora Lísia e a doutora Maria Cristina pela participação aqui hoje, do tempo muito importante de vocês para poder contribuir e colocar mais um tijolinho. E esse é o meu convite. Mais um tijolinho para a gente construir esse instituto, todo mundo ter acesso a poder utilizar outros meios de solução. E termino com um convite, né? Em novembro a gente tem a Semana Nacional de Conciliação, acho que do dia 7 a 11 de novembro, né? E a gente vai disponibilizar, inclusive, a plataforma Concili, caso o Sejusc de Jacarepaguá ou o Sejusc da capital queira utilizar esse vale da nossa plataforma de forma gratuita para fazer as conciliações. Atualmente, Concili, a gente ganhou a primeira licitação pública no Mato Grosso do Sul para a utilização da plataforma Concili, para todos os assistidos lá do Mato Grosso do Sul poderem utilizar de forma remota, fazerem as suas audiências. Então, o nosso sistema está à disposição. Durante a pandemia, a gente também disponibilizou essa plataforma para vários tribunais e a gente está à disposição sempre. Muitíssimo obrigado e obrigado por vocês também que nos assistiram aqui durante a live, durante essa semana. Antes de você encerrar, posso fazer 2 comerciais aqui? Agora. Olha, na semana que vem, nós vamos ter do dia 26 ao dia 30, uma semana que é dedicada à mediação e à conciliação
para os casos dos portadores de deficiência e os planos de saúde. E mais especificamente da AMIL, que já se comprometeu a participar, mas outros planos de saúde também, conforme a necessidade, a gente pode fazer contato. Então, se for possível fazer o agendamento prévio, ótimo. Se não for possível, pode aparecer lá no Sejusc de Jacarepaguá. A gente faz, então, um convite. Em outubro, mais pertinho, a gente vai fazer uma outra divulgação, que é as sessões de conciliação e mediação relativas aos idosos e os planos de saúde. Então, fica aqui o convite a todos. Agradeço muito, Guilherme, o convite. Adorei. Sempre falar sobre mediação, para mim, é sempre muito bom. E mais ainda na companhia da minha amiga, Maria Cristina. Então, obrigada de coração. Também quero agradecer, Guilherme, porque foi ótimo. Eu adoro estar com a Lízia. A gente está toda semana e, olha, é fantástico. Eu aprendo sempre com ela. Como eu falei, eu sou nova ainda no Sejusc, né? Estou ainda na mediação, estou aprendendo a mediação. Muito embora a gente costume dizer que a mediação ela está assim no sangue, né? Porque a gente vem querendo mediar. Como juiz, eu costumo dizer assim que para o juiz sentenciar sempre é fácil, porque fácil no sentido de você senta, você decide sozinho ali, mas nem sempre a sentença atende às partes. E quando você veste, na verdade, mais do que a sentença, mas o que você quer de verdade é resolver o problema das partes, a mediação é o melhor caminho, né? Você quer que elas realmente saiam dali felizes com aquela solução. A solução agrade a um e a outro. Então, aí a mediação está no sangue, né? Então, embora nova, bem mais nova, ainda estou realizando diversos cursos concomitantes, né? Eu sou assim uma apaixonada pela mediação. Foi isso que... Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora, de novo, muito obrigado. E parabéns a todos os conciliadores, mediadores, né, pelo mês, pelo dia, e a gente, né, faz muitas vezes esse trabalho de forma voluntária, né, que sai ali da sua casa todos os dias para poder fazer essa atividade, e os que também são remunerados, que é devido, e eu suporto e incentivo a isso grandemente. Então, muito obrigado a todos presentes, obrigado a vocês também, nossos parceiros, nossos colaboradores, nossos seguidores, de uma forma geral, que acompanharam a live aqui hoje para trazer e enaltecer os meios alternativos de resolução de conflitos. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite.